Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa série Eclesiastes. Essa série não é nada religioso, não é nada diretamente sobre Bíblia. Aqui eu busquei pegar o ensinamento de um dos homens mais ricos e sábios que já passou aqui na Terra. Independente se você acredita em Deus ou não acredita, eu vou pegar esses ensinamentos que eu coletei aqui da Bíblia, trouxe alguns conhecimentos pessoais, tentei separar os 12 capítulos que tem nesse livro de Eclesiastes e trazer informações separadas para a gente buscar e focar na procura de direção, oportunidade e clareza para a gente conseguir trazer isso para o mundo de empreender. Antes da gente falar sobre os capítulos, eu tenho que te dar um pouquinho mais de contexto, porque existem pessoas que não têm nem ideia do que é Eclesiastes. Então, Eclesiastes é um livro que tem dentro da Bíblia, que foi escrito pelo Salomão. E esse livro, eu estou com uma Bíblia aqui na minha mão, e nessa Bíblia aqui, ela dá um pouquinho de contexto histórico, tá? Então, o contexto histórico sobre Eclesiastes é que ele é uma literatura de sabedoria, o que significa que está na parte da Bíblia que se preocupa especialmente em ajudar os leitores a lidar com os problemas práticos e filosóficos da vida. Ele utiliza como fonte a literatura da sabedoria do Egito e da Babilônia. O Egito, um dos povos mais ricos naquela época, e a Babilônia também, então tem ensinamentos daquela época. E o livro também fala sobre alguns propósitos de vidas diferentes, como realização intelectual, riquezas e luxo, político e religião. Então eu espero que vocês gostem aí dos ensinamentos que a gente vai trazer em cada capítulo e vamos lá. Fala pessoal, esse é o nosso vídeo da nossa série Eclesiastes. Hoje a gente vai falar do capítulo 1, o primeiro capítulo de Eclesiastes. E eu fiz a leitura de todo o capítulo, são 18 versículos. E qual é o objetivo da gente ler esses versículos, né? Eu trazer um pouco mais de direcionamento, uma vista com mais oportunidades e direção para a gente trazer para o mercado, para a gente trazer para a realidade do nosso dia a dia de hoje, né? Então, eu coloquei aqui, separei por os versículos 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, e de cada versículo eu tirei alguma coisa que eu achei importante. Então, aqui no versículo 1 e 2, eu vou ler aqui com vocês, tudo na vida é ilusão e vaidade. Eis a palavra do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. É nisso que diz o primeiro versículo, né, do capítulo 1, ele fala sobre isso, ilusão, inutilidade e sem sentido. Lá no capítulo 3 e 4, ele fala assim: que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. E aí eu coloquei aqui, qual a vantagem tem o ser humano com todo o seu trabalho? Porque se ele coloca que as coisas são tudo ilusão, uma grande ilusão, grande inutilidade, e depois ele fala gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito, ele está querendo dizer que o que a gente está fazendo, o que a gente faz ou deixa de fazer, não tem tanta importância assim, já que tudo vai começar e vai terminar e tudo vai ser daquele mesmo jeito. E a gente fala para o capítulo 5, para os 5, 6 e 7, que o sol se levanta no horizonte, ao fim do dia se põe, depressa volta ao lugar de onde se levanta, para um novo dia. 6. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas, e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, ainda mesmo que se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Então, afinal, tudo volta como era. Aí eu coloquei isso aqui, né? Eu coloquei esse pequeno trecho aqui. Aí lá no 9, o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez, não existe nada de novo debaixo do sol. Então, isso também se repete todos os dias. Então ele está falando basicamente que tudo que a gente faz são coisas que já estão se repetindo há muito tempo. Se toda vez se repetem, qual que é o sentido da gente fazer o que a gente faz? Se já está se repetindo há tanto tempo assim e sempre vai se repetir, né? Então lá no 10 a gente fala, será que há algo do qual se possa dizer
vê, de fato, isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Então, e nada disso é novo, tudo já aconteceu em algum momento, aqui que eu escrevi. Então, isso tudo que ele vai ditando, que ele vai falando, ele chega meio que numa conclusão dele, que não existe, não é nada novo. Todas essas coisas que já acontecem, né, que o homem faz, o trabalho do homem, tudo isso que a gente corre atrás, tudo isso já acontece há muito tempo, nada disso é novo, tudo isso é repetido, tudo isso é mais do mesmo, vamos por assim, né? E lá no 11 e no 12, ele fala assim, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo que ainda vier a ocorrer, de significativo não será lembrado por todos que vieram depois disso. E o sábio, eu, sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Aí eu coloquei aqui, meio que resumindo o que eu entendi. Mas nós esquecemos das coisas do passado, das lições, e quem vier também irá esquecer. Então, aqui é que o que ele fala é que tipo, tudo isso que já vem se repetindo e se repetindo e repetindo, que nada disso é novo, a gente se esquece, a gente se esqueceu disso, a gente acaba se esquecendo disso, essas coisas todas que se repetem sempre a gente esquece, e as pessoas novas que vão chegar, elas vão se esquecer também. E aí lá no 13 ele fala, empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo que é realidade debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para ele se atarefarem. Aí eu coloquei aqui meio que traduzindo, meio que um resuminho. Se pensar bem, o que você faz aqui não tem sentido, vendo que todos irão esquecer. Então, se você pensar sobre tudo isso que foi falado e você pensar sobre o seu trabalho que você faz todos os dias, se você parar para pensar, você fala, então, não faz tanto sentido assim, porque além de você estar fazendo sempre as mesmas coisas, e ainda tudo que você está fazendo, ninguém mais vai lembrar daqui a um tempo. Então, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí lá no 14 fala, examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei aqui no 14. Você pode ter o maior conhecimento de todos, mas ainda só existem duas respostas, sim ou não. Porque quando ele fala assim, examinei todas as obras que já fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Porque se ele já examinou tudo, então aí eu trouxe um pouquinho pra gente aqui, né? Um pouquinho pra minha cabeça. Se ele já examinou tudo e, tipo, nada faz sentido, eu coloquei assim, então só existem duas respostas, ou tem ou não tem. Ou tem uma saída, não tem uma saída, ou é sim ou é não, ou é verdade ou é mentira, é só isso, são só essas dualidades. Sempre é uma coisa ou outra, não tem mais do que só isso. Não tem terceira via, é uma ou a outra. E aí lá no 15, aqui no 15, 16, 17 e 18, foi assim, ó. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando, ora aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi, de fato, é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior saber, maior o sofrimento. Quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Então ele trouxe aí eu escrevi aqui, né? A busca por soluções que não existem é como correr atrás do vento. É loucura. Você pode saber muito, mas ainda só existem duas respostas. Ou é sim, ou é não. Ou é verdadeiro, ou é falso. Ou é um, ou é outro. Só tem duas saídas. Então, esses ensinamentos aqui de Eclesiastes,
né? Esses ensinamentos do capítulo 1 de Eclesiastes me faz eu pensar em algumas coisas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei isso, né, esse resumo que eu entendi desse capítulo, eu fiz uma digestão disso e trouxe isso para um dia a dia das coisas que eu já convivi em relação a conversas que eu tive com alguns empresários, alguns empreendedores, em relação a entender qual momento de vida eles estavam, por que eles vinham me procurar, ou o que eles gostariam, quando eles vinham me procurar, quais são as maiores dores deles. Então eu peguei isso daqui e vamos transportar agora por uma visão minha das coisas que aconteceram comigo e vamos tentar encaixar em todos esses versículos do capítulo 1. Então vem aqui, ó. Uma das coisas que eu começo a ver, eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou começar aqui, ó. Uma das coisas que elas sempre, quando ele começa a conversar com esses empresários, que eles me falam, primeiro, como eu gosto de escutar a história da vida deles, eles começam a contar a história da vida dele e começam a contar toda a trajetória. E uma das coisas que eles me falam, a grande maioria me fala, é que eles estão confusos. Eles estão com um pouco de confusão, eles não sabem muito bem o que eles fazem. Porque não quer dizer que eles vieram me procurar, não quer dizer que eles estão... eles não têm sucesso, vamos por assim. Só que às vezes eles não têm, eles estão confusos para qual direção eles querem percorrer para crescer. Então, eles falam sobre essa confusão. Basicamente é isso. O que acontece? Quando a pessoa tem muita confusão, ela começa a viver em um mundo que não é tão agradável assim. Porque quando você tem confusão é porque você não tem direção, você não tem clareza para a direção que você está indo. E essa confusão, foi por isso que eu coloquei aqui, ela começa a causar cansaço em você. Porque você está tão confuso, você está tentando olhar para todos os lados, que essa confusão ela acaba te deixando cansado. E esse cansaço te dá o desânimo. E o desânimo te dá a frustração. E é nesse ponto que começa a vir. Porque teve uma vez que eu até atendi uma pessoa que ele falou assim pra mim: olha, eu já tentei de tudo. Antigamente dava certo. Agora tudo que eu tento, nada dá certo. E eu tô me sentindo frustrado. E uma outra coisa que ele falou pra mim é que ele não era a mesma pessoa que ele era antes. Ele tava brigando muito, ele tava muito sem paciência. Então, conforme você entra nesse ciclo de confusão, cansaço, desânimo, frustração, vai ficando mais difícil para você percorrer o caminho, porque você começa... Foi uma outra coisa que um deles falou assim para mim: eu não consigo ver solução, porque ele está tão envolto dos problemas que o problema fica tão grande que a solução você não consegue ver, porque a solução está atrás daquele problema e você fica só olhando do problema de perto. Então, o que acontece? O porquê que gera essa confusão e essa falta de direcionamento? Porque eles querem fazer coisas diferentes, eles buscam coisas novas, só que o que acontece? Essas coisas nunca acontecem. Por quê? Porque é aquilo lá que está aqui, ó. Toda atividade humana cansa, mas os olhos e ouvidos nunca cansam. Então, eles olham nas redes sociais, eles escutam de alguma pessoa, ou eles veem ali e eles querem fazer igual. Só que o que acontece? Eles esquecem de um dos pontos mais importantes, que é: nada disso é novo, tudo já aconteceu em algum momento. Mas nós esquecemos das coisas do passado e das lições e as lições, e quem vier também irá esquecer. O que acontece, pegando aqui desse ponto? Quando eu vou conversar com esses empresários, eu pergunto para ele: e aí, como é que tá, o que vocês estão fazendo? E aí eles já começam assim: não, eu pensei em fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, tentar fazer 1000 coisas. E eu falo assim: cara, vamos começar com algo que seja mais palpável, algo que seja mais simples. Vamos começar com o básico? Vamos começar com o que todo mundo está fazendo? Vamos começar com alguma coisa que já está meio que pré-fixada, que vai dar certo? Não vamos tentar inovar agora, não? Por quê? Porque antes a gente precisa ter força no solo, a gente precisa ter algo firme, fixo, para a gente não deslizar. Porque o que acontece? Eles esquecem do que já foi comprovado que dá certo, então essas coisas do passado que pessoas já
já validaram como dá certo, eles esquecem de fazer isso. Então eles querem fazer 1000 coisas e essas 1000 coisas ficam muito difícil. Como eu costumo falar isso para eles assim? Eu falo assim, cara, por exemplo, se você quer fazer, que você quer ter um corpo bacana, você quer fazer atividade física, porque você não está satisfeito com o seu corpo. Se eu chegar assim para você e falar, cara, você vai precisar treinar duas vezes no seu dia, vai ter que contratar um personal, vai ter que contratar uma nutricionista, vai ter que cortar carbo, você vai ter que fazer aeróbico. Você entende que eu vou colocar muitas coisas novas na rotina do dia a dia deles? Provavelmente aquilo não vai conseguir ser algo habitual para aquele cara. Ele não vai colocar aquilo como hábito, porque são muitas coisas que ele vai ter que incrementar como coisa nova. Só que eles esquecem que, tipo, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fazer tudo isso, vamos só cortar o chocolate agora e você consegue correr ou caminhar 20, 30 minutos por dia? Vamos tentar na primeira semana desse jeito? E aí, o que acontece? Eles não conseguem nem fazer esse básico, eles nem conseguem falar assim, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você seguir um cronograma que eu vou te dar, e esse cronograma você segue de segunda a segunda, eu vou te passar, você só precisa reproduzir. Eles não conseguem seguir 7 dias de alguma coisa nova, e eles querem incrementar o mundo, então eles esquecem disso. Eles estão cansados fisicamente, mas eles ainda estão curiosos por tudo que eles veem e estão ansiosos por tudo que eles escutam. Então eles querem fazer muita coisa e estão esquecendo das coisas atuais, estão esquecendo das coisas que são comprovadas. Então eles esquecem daquilo que já foi checado como algo válido, alguma coisa que dá certo. Eles não fazem nem o básico e já querem fazer o complexo. Por quê? Eles estão ansiosos para alguma coisa nova. Então, para mim, quando eu trago as mensagens que eu vejo desses empresários que eu já conversei, dessas pessoas que eu já conversei, casa demais com isso. Casa demais em relação a toda atividade humana cansa, que eles estão cansados. Só que o que acontece? Eles querem fazer 1000 coisas. Por quê? Porque estão vendo as pessoas fazendo, eles estão escutando o que as pessoas estão falando e eles esquecem do básico, eles esquecem das coisas que já no passado já está dando certo. Então faz o básico primeiro. Depois que você tiver com o básico bem feito, a gente começa a incrementar algumas coisas. Só que o que acontece? Você já meio que fixou, já criou um hábito, vou colocar assim, um hábito dentro da sua empresa ou na rotina do seu trabalho que você consegue deixar aquilo como algo rotineiro, algo que já acontece naturalmente. Só que quer fazer 1000 coisas, começa a perder a direção. Por isso a sensação de cansaço, de confusão e frustração, porque quer tentar muitas coisas e fica frustrado por causa disso, porque não consegue. Quem consegue fazer muitas coisas em pouco tempo sem ter nenhum tipo de hábito, sem ter nenhum tipo de maturidade para fazer aquilo. Então, para mim, cada pontozinho disso aqui, aí o que acontece? Tudo que aquela pessoa faz acaba se tornando uma ilusão, é tudo meio que inútil e sem sentido, porque eles não têm nada fixo para fazer. Eles não conseguem, então calma. Espera um pouco, faz o que dá certo atualmente, porque quer fazer alguma coisa diferente, não está fazendo nem o básico. Então vê tudo aquilo que aconteceu, você já esqueceu daquilo tudo? Já esqueceu de todas as atividades? Porque essas coisas cansam você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque isso que é o vento, você correr atrás do vento, o rio que sempre desemboca no mar e a água sempre volta para o rio, aquilo nunca acaba. Aquilo para mim, eu lendo isso aqui, trazendo para minha realidade, é você falar assim, calma, faz o que já dá certo. Faz o que há muito tempo já outras pessoas fazem. E se mantém desse jeito, não luta contra isso. Na hora que você tiver com isso bem estabelecido, você traz algumas inovações, mas essas inovações não são coisas que tipo você está olhando os outros fazer ou você está escutando os outros falar. Você realmente entende que isso aqui está fixo e naquele momento você vai entender que você consegue fazer alguma coisa a mais. Naquele momento você vai entender que você consegue, opa, eu acho que eu consigo fazer, acho que eu consigo contratar um personal, acho que eu consigo treinar todos os dias agora, que eu já estou começando a correr, já estou começando a comer melhor. Então assim, vai incrementando aos poucos, porque se colocar muito, você vai cansar, vai te dar confusão, vai ter dificuldade na direção, vai te frustrar e aí isso vai virar um ciclo ruim para você. Vamos voltar lá. Então assim, ó, só pra gente recapitular, todas essas coisas que foram faladas aqui, ó, a busca por solução que não existem é como correr atrás do vento, é loucura. Então pensa nisso que eu tô te falando.
Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa nova, alguma coisa, eu vou fazer uma coisa mirabolante ou 200 coisas, ou até vou tirar da parte empresarial para ficar um pouco mais simples. Quantas vezes já tentou fazer dieta, e na dieta você quer, não vou comer chocolate, não vou almoçar, vou correr todos os dias às 5 horas da manhã. Quantas vezes isso durou? Como isso foi? Ou você se frustrou, você se cansou. Então, assim, entenda, isso sim é loucura. A busca por soluções que não existem. Então, quanto mais sabedoria em relação a isso você busca, mais entendimento de incapacidade você tem. Porque você sabe muito, você vê muita coisa, você fala, nossa, tem tanta coisa a fazer, tanta gente fazendo tanta coisa, e você se sente um frustrado. Por quê? Você não consegue incrementar. Por quê? A gente precisa ir aos poucos, vai com calma. As coisas já estão acontecendo. Mas vai com calma, porque você se lotar de coisa não quer dizer que você vai ter alta performance. Eu ouvi um podcast falando de alta performance. Alta performance não é mirabolar tudo, fazer, nossa, o cara que acorda... Não é isso. Ser alta performance é tipo o Neymar. O Neymar tem alta performance o quê? No esporte. O que o Neymar faz todos os dias? Treina. Todos os dias o Neymar treina. Você acha que a rotina dele é maluca? Não. Todos os dias o Neymar treina. Ele vai lá, faz o trabalho físico dele, trabalha no campo. Isso é alta performance. É você fazer aquilo focado durante uma longa quantidade de tempo. Então você precisa fazer isso. Não são 1000 coisas que ele faz. O Neymar não joga bola, não joga basquete, não faz nada disso. Ele é aquilo, ele tem alta performance naquele esporte. Do mesmo jeito que qualquer outro. Michael Phelps, alta performance na natação. Então entenda o seguinte... Para você ter alta performance é você focar em algo e aquele algo se tornar um hábito e aquele hábito ser bem repetitivo, você ter consistência naquilo. Então isso, a busca por soluções que não existem, você achar que a solução está na próxima esquina, a solução está no negócio ali que você vai comprar, a solução está numa pílula mágica, a solução está num pó de piripimpim, não está nisso. Calma, faz o que tem que ser feito. Não tenta procurar alguma coisa maluca, sendo que nem o básico você está fazendo. Vamos voltar lá aqui um pouquinho. Então, eu coloquei aqui, as coisas que dão certo é o que já vem dando certo. Então, é isso aqui. Então, assim, eles esquecem que a organização financeira, o planejar, executar, uma boa equipe, eles esquecem disso, eles querem algo totalmente diferente. Então, por exemplo, uma boa equipe, eles querem, sei lá, o que eles contratar não sei quem, eles querem uma palestra motivacional. Por que só não sentar e o feedback? Por que não só se aproximar dessas pessoas? Porque a sua equipe são pessoas. Com seus amigos, como é que você age com seus amigos? Você vai buscar um motivacional para eles? Ou para você vincular, ou você diminuir a distância do seu amigo, você marcar um almoço na sua casa, uma janta na sua casa, você marca um café para você bater um papo, é isso. E o que isso tem de diferente? Não tem nada de diferente, é o básico. Então, esse Eclesiastes capítulo 1 me fala muito sobre isso, muito sobre isso. Então, a gente continua lá. Com as buscas dessas coisas, começa uma falta de direção e o que gera confusão, que é basicamente eu sempre escuto. Eu não sei o que eu faço, e aí o que eu faço agora, qual caminho tem que ir. Sabe o que acontece? Eles vêm com essa confusão. Você dá uma estratégia, você dá um plano, você dá um passo a passo para ele seguir o passo a passo. 90% das pessoas não seguem. Por quê? Eles estão escutando ainda. Não, eu tenho um caminho mais rápido. Eles olham a vida da rede social e acham que aquilo que aquela pessoa está falando vai mudar o jogo. Só que não, aquilo que aquela pessoa está falando precisa de um investimento, precisa de um trabalho, precisa de repetição, precisa de um hábito, precisa de tudo isso. Não existe nada que aconteça assim da noite para o dia, certo? Então é isso. Então há repetições dessas ações. Quais ações? Querem fazer uma coisa diferente, buscam umas coisas novas e nunca conseguem. Essa repetição dessas coisas é a que gera o cansaço, porque está repetindo, não está tendo resultado. Gera o desânimo, porque está repetindo, está sendo cansado, está desanimado. Quando ele repete, cansa, desanima e fica frustrado, aí o que acontece? Ele quer buscar uma outra coisa nova. E o que acontece? Dá aquela confusão que ele sempre vem me procurar. Então, o que eles fazem? Eles olham para as outras pessoas, fazendo as coisas que eles querem fazer igual, escutam que isso é aquilo, dá certo e querem fazer igual. O que gera mais confusão, porque o básico não está sendo feito, esquecem que está dando certo há muito tempo, mas já não querem algo novo, mas já querem algo novo. Então assim, pega direitinho essa parte de Eclesiastes, que você vai conseguir entender e fazer uma leitura
em relação ao que você entende de particularidade na sua vida. Eu li Eclesiastes e trouxe para minha área. Qual que é a minha área? É a parte de empreender. Então, quando eu leio tudo isso aqui, para mim, com essa experiência de vida que eu tenho, de conversar com alguns empresários que estão nessa confusão, buscando uma direção e oportunidade, eu vejo que tem muito mais sentido tudo isso que foi falado há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, com atualmente. Então, busca também o ensinamento, porque Salomão, um dos homens mais ricos e sábios que passou na Terra, ele vai trazer muita coisa interessante para você. E é muito atual. Eu li os 12 capítulos e é extremamente atual. Então, na semana que vem, ou ainda essa semana, vai sair o segundo vídeo, capítulo 2. E aí a gente vai entrar em mais outra discussão. Vamos ver o que a gente consegue relacionar uma coisa com a outra. Beleza? Então, até o próximo vídeo.